Muito obrigado, Ariana. Obrigado também a Daiane pelo convite. Obrigado a todos pela presença, né? Para mim será um prazer imenso ter essa conversa com vocês. Eu espero que seja nesse ritmo de conversa, né? E que a gente possa trocar algumas informações. Eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. E aí eu vou pedir a você que passe aí os slides para mim, né? Porque eu quero ficar aqui acompanhando. Tenho muito medo de que a internet não seja prodigiosa e me surpreenda aqui com a queda, né? Mas, enfim. Então, gente, quando eu fui contactado pela Daiane, né, ela me pediu... Todos me escutam, gente? Só para eu conferir, tá tudo ok? Ok. Sim, professor, tudo ok, viu? Ok, obrigado. Bom, então, assim, quando eu fui contactado, né, por vocês, me foi solicitado falar sobre a elaboração de projetos de pesquisa. Eu achei muito interessante essa proposição, né? E eu tenho trabalhado com essa questão na minha disciplina de metodologia científica, né? Eu sou professor principalmente de metodologia e de pesquisa educacional lá na UFC. Então, é um tema para mim gostoso de falar, é um tema que eu tenho me dedicado há algum tempo, né? E uma partilha aqui com vocês todos é de que o meu interesse por esse tema, né, ele tem ele tem uma convergência natural pelo meu trabalho, quando eu passei no concurso foi para esse setor de estudos, mas também tem uma convergência pessoal, no sentido de eu sofri muito quando eu entrei no mestrado e no doutorado, porque, para mim, falar de pesquisa era uma coisa muito estranha. Para mim, eu não tinha muito conhecimento. A minha formação foi, digamos assim, carente desse tema, né? E eu fiquei naquela de proporcionar aos meus alunos, né? Um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, tentando, como um pai faz com o filho, né? Tentando evitar que eles sofressem tanto quanto eu. Porque não há receita, mas há dicas, há orientações, né? Então, a nossa conversa aqui é no sentido dessas orientações, dessas dicas que eu trago para a gente, inclusive, pensar e até discutir, né? Porque também uma coisa que eu preciso deixar bastante claro para vocês que existem culturas diferentes em cada área do conhecimento, né? Tem um pesquisador britânico que ele se chama Ken Hyland, que ele fala de culturas disciplinares, ou seja, cada disciplina, cada área do saber, cada área do conhecimento tem a sua própria cultura, tanto de escrita como de fazer pesquisa. Mas, como a gente está falando de pesquisa científica, então existem aí alguns universais, ou seja, algumas coisas que são comuns às áreas, né? E o que eu vou tentar falar aqui hoje para vocês é o que é comum a qualquer projeto de pesquisa, independentemente da área, né? Ou pelo menos da maioria das áreas, tá? Então, feita essa introdução, vamos começar. Eu gostaria que você passasse, por gentileza. Bom, então eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês, né? Todo mundo visualiza bem aí os slides? Tá dando para visualizar bem o slide? Ok. Por que que temos, às vezes, a sensação de que não sabemos escrever, né? Essa é uma questão, né, que é muito presente na maioria das aulas, principalmente dos alunos que estão entrando na universidade, e também, às vezes, de quem está na pós-graduação, mesmo já tendo passado por um curso de graduação, mas chega com essa coisa assim, professor, parece que às vezes eu não sei mais escrever, né? E aí, eu parto dessa questão para vocês se colocarem, né, para trazer vocês para dentro da discussão, para dentro do debate, e faço uma outra pergunta, você pode passar, por gentileza. Por que que a escrita parece, às vezes, um monstro de sete cabeças a nos devorar? Né? É essa sensação que as pessoas descrevem. Olha, parece um monstro de sete cabeças que está pronto ali para me devorar. Né? Então, eu começo com essas duas perguntas
para trabalhar uma coisa que eu acho essencial na aprendizagem da escrita acadêmica. E como a gente vai falar de projeto de pesquisa, não tem como falar de pesquisa sem associar, né, ou dissociada da escrita. Por quê? Porque quando a gente faz um projeto de pesquisa, ele é um gênero de texto acadêmico, né? Então ele precisa ser escrito porque ele vai ser submetido à comunidade científica, né? Que vai ler, vai apreciar e vai qualificar esse projeto como sendo científico ou não, como sendo um projeto que pode ou que não pode ser desenvolvido do ponto de vista acadêmico-científico, né? Com todas aquelas exigências que um projeto com essa característica científica, né, ele exige. Né? Porque, assim, quando a gente fala de projeto e quando a gente fala de pesquisa, a gente pode estar falando também de conceitos lato sensu, né? Por exemplo, qualquer busca por uma informação, eu posso chamar de uma pesquisa. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa para saber qual é o número de telefone da minha irmã. É uma busca, mas não é científica, né? Então, a gente está tratando aqui de uma outra modalidade de pesquisa, que é a pesquisa científica, né? E aí, por isso, ela tem alguns trâmites, tem algumas características que a gente precisa estar conhecendo, né? Para poder a gente trabalhar e isso se materializar no texto do projeto, que é o gênero que anuncia para a comunidade acadêmica a nossa intenção de fazer uma pesquisa. Essa é a principal função de um projeto de pesquisa, né? Podemos passar aí? Bom, mas antes de falar do projeto de pesquisa, né, com toda essa coisa que às vezes as pessoas dizem, olha, é uma dificuldade para mim, eu estou com dificuldade no meu projeto e tal, eu pergunto, e se o texto que você tivesse de escrever, ao invés de um projeto de pesquisa, fosse esse? Mostre aí o texto. Vocês reconhecem esse texto ou esse gênero de texto? É fácil o reconhecimento dele? Me parece que sim, né? Nós estamos diante aí de um texto, né? Que é a materialidade de uma ação de linguagem, né? Do gênero lista. E nesse caso, a lista é a lista de compras, né? E ele é um gênero de texto, né? Ou ele é um texto de um gênero que é extremamente familiar a todos nós. Quem de nós ainda nunca, ou quem de nós nunca fez uma lista de compras, né? Então, uma coisa importante que eu quero que vocês percebam é que um gênero como esse, você não vai ter dificuldade de escrever, de produzir. Primeiro porque ele é um gênero simples, né? Ele é um texto de um gênero simples, ou ele é um texto simples de um determinado gênero, né? E é um texto de um gênero que está no seu cotidiano, que está no seu dia a dia. Então, você tem o quê? Você tem bastante familiaridade com ele, né? Então, passemos aí adiante, por gentileza. Para a gente entender melhor o que eu quero dizer, a gente pode se perguntar, e o que é mesmo um gênero de texto ou um gênero textual discursivo? A gente, para poder continuar essa conversa, a gente vai precisar de algumas definições. Então, eu coloco a primeira definição de gênero de texto aí para vocês. Você pode passar. Um gênero é sempre uma ação social de linguagem e, portanto, faz parte das práticas sociais. Então, entendam uma coisa. Se o gênero, né, é uma ação social de linguagem, então, vou trazer aqui o pensamento de um filósofo da linguagem russo chamado Bakhtin, onde ele vai dizer assim: é impossível qualquer comunicação humana que não seja através de um gênero. Então, se é impossível a gente se comunicar se não for através de um gênero, tudo que a gente comunica, toda situação de comunicação, é uma ação social de linguagem. Um gênero está sendo o mediador dessa ação social de linguagem, né? Aliás, ele é essa ação social e o texto que materializa esse gênero seria, vamos dizer assim, o mediador dessa ação.
Portanto, faz parte das práticas sociais, né? E aí, vamos só para a gente ficar mais claro um pouquinho, o que seriam práticas sociais? Por exemplo, ir à missa é uma prática social, não é? Ir a um jantar é uma prática social, ir à praia é uma prática social, só que não são necessariamente ações de linguagem, são ações sociais, né? Mas vamos pensar, associando essa ideia às ações sociais de linguagem. Do mesmo jeito que você tem regras, né? Convenções sociais para ir à praia, para ir à missa, para ir à igreja, para ir a um jantar, para ir a um velório. Você tem também para usar a linguagem. Você não usa a linguagem de qualquer jeito. A gente usa a linguagem de acordo com a situação. Do mesmo jeito, por exemplo, que você se comporta de acordo com a situação. Ninguém vai à missa de calção de banho, né? De short e bermuda, como também ninguém vai à praia de paletó e gravata. Pode ir? Pode, mas socialmente isso vai parecer muito estranho, né? Com o gênero acontece o mesmo. Então, passa aí a próxima. Isso. Então, de acordo com o Charles Baseman, né, o gênero ele assume características que são típicas e uma função também típica, sempre em relação a um determinado contexto ou uma situação de comunicação, como eu acabei de falar. Então, sempre que você tiver uma situação de comunicação, você vai ter a necessidade de um gênero que é típico daquela situação, certo? E por causa dessa tipicidade, ele vai assumir determinadas características exatamente para atender essa função que ele tem para desempenhar naquela situação. Então, eu vou dar mais um exemplo para ficar prático, né? Para ficar didático. Se você quer saber como é que se faz um bolo que você saboreou e achou muito gostoso, né? Essa é a situação. Você vai precisar de um gênero. Aí você pede a alguém o quê, pessoal? Qual é o gênero que você solicita, né? Vocês podem digitar aí no chat, né? Qual é o gênero nessa situação mais adequado? Exatamente. A receita. Mas é qualquer receita? Não, né? Porque nós temos também um gênero receita que é utilizado numa outra situação, que é a receita médica. Nesse caso, qual seria o tipo de receita? Receita do bolo ou a receita culinária, né? Que a gente para poder chamar o gênero de forma mais generalizada. Uma receita culinária, ou seja, uma receita que me ensinaria a fazer esse bolo. Então veja que vocês já entenderam que quando eu tenho a situação, eu tenho o contexto, eu tenho o gênero que se adequa àquele contexto. E quais são as características típicas de uma resenha para que você reconheça que aquilo é uma resenha e, principalmente, para que ela cumpra a função dela? Uma receita ela tem que ter o quê, pessoal? Logo de entrada. Logo de entrada, ela vai ter que ter o quê? Uma receita. Ingredientes, exatamente. Então, a gente já sabe que essa característica do gênero receita de bolo, receita culinária, não pode faltar. Não pode faltar, porque senão pode ser que eu não reconheça como uma receita. E logo em seguida, as outras características típicas desse gênero. Além dos ingredientes, vai ter o modo de fazer e vai ter o quantitativo de porções que ela pode render, né? Ou pedaços que esse bolo pode render. Então, entendido aqui o conceito de gênero, o gênero é sempre essa ação de linguagem que não é utilizada de qualquer modo e não é utilizada de qualquer jeito, mas sempre dentro, né, de uma situação de comunicação que tem um contexto e, por isso, ele exige determinadas características típicas para atender uma função que ele tem que desempenhar ali. Pode passar. Então, isso existe, né, em qualquer esfera da comunicação humana. Nós, como seres sociais, né, nós não fazemos parte só de uma esfera de comunicação humana. Para vocês poderem entender um pouco do que seja a esfera de comunicação humana, são os vários espaços sociais que a gente frequenta no dia a dia, né? Ou não necessariamente no dia a dia. Então, vamos entender esferas sociais de comunicação, ou esferas humanas de comunicação, ou esferas da comunicação humana, como os espaços sociais onde a gente pratica ações de linguagem. Então, por exemplo, vai passando aí, minha linda,
nós temos a esfera jornalística, né? E a militar, nós temos a publicitária, cotidiana, né? A literária, a religiosa, a jurídica, a humorística, a científica e uma muito próxima dela, que é essa aqui que a gente está hoje tratando mais especificamente, que é a esfera acadêmica, né? Em que a esfera científica está bastante associada, né? E aí, uma coisa que o Bakhtin vai falar é que cada uma dessas esferas ela é organizada com os seus gêneros que são próprios dela. Por exemplo, um gênero como a reportagem. Vocês acham que ela está em qual tipicamente dessas esferas? Um gênero como a reportagem. A jornalística, exatamente. A jornalística, né? Já, por exemplo, um habeas corpus, né? Uma petição, né? Um alvará de soltura, ele estaria em qual mais tipicamente dessas esferas? A jurídica, perfeito, né? Então, isso é só para vocês verem, né? Agora há pouco a gente falava da lista de compras. Ela está na esfera cotidiana, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, por isso que é tão familiar a nós, né? Então, nós vamos entrar mais aprofundadamente agora na esfera acadêmica. Então, você pode passar aí, minha querida. Então, veja, ó, na esfera acadêmica, ela vai precisar de gêneros que lhe são próprios. Então, nós temos aí, por exemplo, a solicitação de bolsa, o seminário, a resenha, a monografia, a dissertação, a tese, né? O artigo, o resumo, né? Todos esses são gêneros da esfera acadêmica. Sim, ô Leandro, pode fazer a pergunta, querido. Oi, boa tarde. Você consegue me ouvir, professor? Perfeitamente. Por favor, o senhor poderia explicar melhor por que se diferenciou escrita acadêmica de escrita científica? Certo. Porque, na verdade, assim, a esfera científica, né, ela está muito pautada na produção do conhecimento. E a esfera acadêmica na divulgação desse conhecimento, certo? Aliás, desculpa, é o inverso. A esfera acadêmica está mais pautada na produção do conhecimento e a esfera científica na divulgação desse conhecimento. É tanto que por isso que você vai ter, por exemplo, o artigo científico, né? Então, você vai divulgar através desse gênero que é da esfera científica, tá? Agora, essa distinção, ela pode não ser tão demarcada assim. Por quê? Porque a esfera acadêmica é uma esfera onde se produz essencialmente ciência. Então, ela também é científica, entende? A gente faz essa divisão muito mais por uma questão didática, mas não há uma diferença tão grande assim. Agora, o que eu quero dizer é que na esfera acadêmica tem outros gêneros que não são necessariamente científicos. Por exemplo, a solicitação de uma bolsa, né? Ela não é necessariamente científica, ok? Mas você tem, por exemplo, a dissertação, que é fruto de uma pesquisa, que é um gênero que está ali na esfera acadêmica, mas ela também está na esfera científica, porque a dissertação nasce de uma pesquisa científica. Então, não há como separar tão assim, mas tem essas diferenças, porque nem sempre o acadêmico, né, ou os gêneros acadêmicos são necessariamente de ordem da ciência ou científicos, ok? Espero ter, compreendido, né? Bom, então, o artigo, o resumo, e aí vamos entrar no gênero que a gente foi chamado aqui para conversar, que é o gênero projeto de pesquisa, tá bom? Então, passa aí, por favor, o slide. Então, aí a seta apontando para o nosso assunto, que é o projeto de pesquisa. E antes de eu continuar e responder essa pergunta, que já está aí na tela, eu quero advertir a vocês uma coisa que, por isso que eu comecei falando da lista de compras, né? Quando você sentir essa dificuldade, que a escrita é esse monstro de 7 cabeças, que você acha que ele pode te devorar, que você tem aquela sensação, ai meu Deus, parece que eu não sei escrever, eu desaprendi tudo e tal, entenda
que não é uma questão de capacidade cognitiva. Jamais olhe para você assim, ai, como eu sou uma pessoa burra, ai, como eu sou uma pessoa que não tem inteligência, né? Não. Eu estou fazendo esse percurso para que você entenda o seguinte: talvez você nunca tenha elaborado ou sido chamado ou convocado por um contexto a elaborar um projeto de pesquisa. Então, é natural que você tenha dificuldade. Não é porque você é burro ou burra ou não é inteligente. É porque você não tem familiaridade com aquele texto. Como você tem, por exemplo, com a carta, com o e-mail, com a lista de compra. Tá claro para vocês, pessoal, por que eu comecei falando desses gêneros mais simples? Para vocês caminharem comigo com essa sensação, olha, não, eu sou capaz sim. Eu só preciso entender um pouco mais para me familiarizar. E aí a coisa desanda. Se você não olhar para você com esse olhar negativo, de que eu não posso, de que eu não sei, certo? Exatamente, Isabelle. Não faz parte só de um conjunto, mas faz parte de um processo. É um processo de familiarização. Você vai se familiarizar com esse gênero, não é? Então, não é você olhar para você com um sentimento de incapacidade, pelo contrário. Mas assim, até que ponto eu tenho conhecimento desse gênero? Quantas vezes eu escrevi esse gênero na minha vida? Se foi nenhuma, é natural que você apresente dificuldades. Eu mesmo, depois de tantos anos, né? Isso, Isabel. Então, eu mesmo, depois de tantos anos trabalhando com pesquisa, com metodologia, etc. e tal, daqui a 2 anos eu vou subir para professor titular, que é um cargo na universidade que a gente tem. E eu preciso apresentar uma tese de professor titular. Eu nunca fiz uma. Eu fiz uma tese de doutorado. Eu não sei se é a mesma coisa uma tese de professor titular. Então, para mim é novo. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que me familiarizar com esse gênero, lendo outras teses de outros professores que ascenderam a esse cargo para eu poder fazer a minha. Então, veja, esse processo de letramento acadêmico, de alfabetização acadêmica, ele é contínuo. Ele não para nunca. E a cada situação nova, você volta para o início para se reconstruir e reconstruir a familiaridade com esse gênero. Né? Então, assim, e não significa dizer que de primeira vai sair bacana, não. À medida que você vai praticando, é que ele vai melhorando. Então, por exemplo, se eu comparar a minha tese de doutorado com a minha tese de mestrado, talvez a minha tese de doutorado seja bem melhor do que foi a minha dissertação de mestrado, porque já havia aí uma prática mais adiante. Então, é isso que eu quero que vocês me acompanhem na minha fala, com essa ideia de que não tem a ver com capacidade ou incapacidade, mas com familiaridade. Então, vamos adiante, porque o tempo está correndo. Então, por que elaboramos um projeto de pesquisa? Resposta, né? Porque o projeto, ele representa, ele não é necessariamente um caminho. E aí eu coloquei em vermelho porque é um acréscimo meu na citação do Rúdio, que ele falava que é um caminho seguro. Eu acho que é mais ou menos seguro, porque às vezes pode acontecer imprevistos, né? Que modificam completamente o projeto e todo projeto tem que ser flexível. Então ele vai dizer que é um caminho, aí eu coloco mais ou menos seguro e eficaz, que vai conduzir o pesquisador ao fim que pretende atingir, ou seja, a sua finalidade, né? Livrando-o do perigo de se perder antes mesmo de ter alcançado esse objetivo, esse fim. Então, é para isso que a gente elabora um projeto, é para servir para a gente como um norte, para a gente chegar a algum lugar, né? E esse lugar, ele é marcado por uma coisa do projeto, que é a pergunta que deu origem ao projeto. E esse lugar onde eu quero chegar é a possível resposta para essa pergunta. Se por um acaso eu não seguir um bom projeto, eu posso me perder e eu encontrar 1001 coisas que podem responder essa pergunta. E eu não vou ficar ali, né, tendo um mínimo de, vamos dizer assim, o mínimo, né, de certeza de que o que respondi ou não respondi minha pergunta que deu origem ao projeto. Pode passar. E aí uma pergunta interessante, uma coisa interessante, né, é que, rapidamente passando aqui,
Todo gênero ele tem uma composição básica. Agora há pouco a gente falava da receita, né? Ingrediente, modo de fazer e tal. Qual é a composição retórica básica e tradicional, né, de um projeto de pesquisa? Aí pode passar, minha querida. Você vai ter aí uma introdução. Nessa introdução, você vai ter aí o tema da pesquisa, a delimitação desse tema, a problematização, as questões, os objetivos e a justificativa, né? Na sequência, você geralmente tem a fundamentação teórica. E o que é que tem na fundamentação teórica de um projeto de pesquisa, como de qualquer trabalho acadêmico? É a discussão dos conceitos que irão nortear a pesquisa. Então, por exemplo, se você vai trabalhar uma pesquisa com um tema da leitura, em algum momento da sua fundamentação teórica, você vai ter que discutir o conceito de leitura. O que é leitura? O que é que eu entendo por leitura? Então, a fundamentação teórica é uma parte do projeto em que eu discuto conceitos e teorias. Então, você vai chamar aí várias teorias sobre a leitura. Aí você vai selecionar qual é a abordagem para essa teoria que você vai chamar para o seu projeto. Você pode ter uma abordagem mais behaviorista, uma abordagem mais interacionista. Então, dependendo do autor e da corrente teórica, você vai discutir um conceito de um jeito, com uma definição ou outra, né? Na sequência da fundamentação teórica, você tem a metodologia, que é onde você discute o método, ou seja, o caminho que você vai trilhar nessa pesquisa, quais são as técnicas e os instrumentos que você vai utilizar para poder trilhar esse caminho, em que local você vai realizar essa pesquisa, né? E que sujeitos participarão dessa pesquisa. E aí, quando eu falo, às vezes, local e sujeitos, eu estou falando, às vezes, de pesquisa empírica com presença de seres humanos. Mas, às vezes, tem pesquisas que o local, por exemplo, são livros. Então, você tem pesquisas, por exemplo, do tipo bibliográfica, mas tem um local. A pesquisa vai ser realizada numa obra, né, intelectual, mas tem um local, tem sempre um local, né? E se a gente for, vamos dizer assim, levar mais a cabo essa história dos sujeitos, vai ter sujeitos nessa pesquisa também, porque são os autores das obras com as quais você vai trabalhar. Mais adiante, você tem no projeto a necessidade de estabelecer um cronograma, que é o tempo de duração de cada atividade. Então, você tem uma data, né, para começar a pesquisa e você tem uma data limite para terminar, porque a pesquisa ela não é infinita, né? Pelo menos, se você vai fazer a pesquisa, por exemplo, no mestrado, ela vai durar no máximo 2 anos. No doutorado, 4 anos. Uma especialização dura, às vezes, um ano e meio, um semestre, né? Enfim, você tem um tempo. E se essa pesquisa for financiada, tem uma bolsa. A bolsa é de 1 ano, então você tem 1 ano para fazer a pesquisa. Então, você precisa estabelecer um cronograma, um tempo, né? E descrever nesse tempo que você tem quais são as ações que você vai fazer para dar conta de toda a pesquisa. Em seguida, você tem aí 3 elementos, né? Aliás, 4 elementos, sendo que apenas um deles é obrigatório no projeto, que são as referências, né? As referências são as obras e os textos que você leu e principalmente citou. Você geralmente não coloca no seu projeto obras ou textos que você não leu, a não ser que você coloque à parte, dizendo que ainda serão consultados, né? São referências ainda a serem consultadas. Mas, a menos que você faça essa observação, nas suas referências são apenas aquelas que você leu, usou, citou no texto. E aí, faz parte de todo o projeto, mas é opcional, você nem necessariamente não tem em qualquer projeto, no seu projeto, de ter esses 3 elementos. Mas, como são opcionais, ele pode ter ou não, né? Que é o orçamento. Quanto que você vai precisar para poder realizar essa pesquisa, né? Esse trabalho tem anexos, tem apêndices, né? E aí tem uma diferença básica entre anexos e apêndices. Anexos é todo material externo que você importa, anexa ao seu projeto. E apêndices são instrumentos, né, materiais que você mesmo produz e você coloca lá no projeto. Então, mas tudo isso é opcional, você só traz se for realmente necessário, certo? Passando adiante.
Mas, volta um pouquinho no anterior. Pronto. Eu quero que vocês prestem atenção a partir de agora, tá? Porque eu não vou necessariamente fazer aquele passeio de parte a parte, embora eu precise, né? Mas eu preciso trabalhar com vocês, que é o que mais importante que eu quero trabalhar com vocês, é o que é muito importante que você saiba logo de início para quem quer fazer um projeto de pesquisa, certo? Bom, vamos pensar o seguinte, vamos pensar a pesquisa como uma viagem, certo? Então, quando eu penso em fazer uma viagem, eu só posso tomar decisões posteriores depois que eu decidir para onde eu vou viajar. Eu estou fazendo isso como uma metáfora, tá? Por quê? Porque se eu decidir ir para um local quente, eu não vou levar roupas de frio. Mas eu só posso decidir, né? Se eu vou levar roupas quentes, pesadas ou leves, se eu decidir antes para onde eu vou. E se lá é quente ou se lá é frio. Importando essa metáfora para o projeto, né? O que é muito importante que eu saiba logo do início? Passa aí, por gentileza. Eu tenho que saber desde o início que a coisa mais importante, ou a mais importante de início que eu tenho que saber, no início do projeto, é sobre o objeto de estudo, ou seja, o que é que eu vou estudar, certo? Então, do mesmo jeito que na viagem eu preciso ter claramente qual é o local para onde eu vou viajar, aqui é qual é o meu objeto de estudo, certo? E aí eu trago aí uma citação do Bourdieu, que ele vai dizer assim, ó, o que conta mesmo em pesquisa é a construção do objeto. Se ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, é a coisa mais importante. Se você não tiver um objeto de pesquisa bem construído, você não sai do canto. A sua pesquisa pode ser inviabilizada. E aí ele vai dizer o seguinte, em geral, essa construção não é algo que aconteça de uma hora para outra. As pessoas querem logo... Não é assim. Demora um tempo, né? E ele vai continuar dizendo, nem é de uma hora para outra, nem é sem grandes esforços. Não é um plano que se desenhe, por exemplo, antecipadamente com todos os detalhes, né? E que nada vai mudar. A maneira de um engenheiro. É um trabalho de fôlego que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos e uma série de correções e emendas, né? Então, é muito importante que você tenha um grupo de estudos com quem você debata esse objeto, e aí ele é refeito, ele é retocado sucessivamente, como diz aqui o Bourdieu, você corrige coisas, você emenda coisas, até você afinar e dizer, pronto, agora eu estou minimamente diante de um objeto de estudo, de um objeto de pesquisa. Enquanto você não tem isso, as decisões do resto do projeto ficam meio que comprometidas ou inviabilizadas de serem tomadas, tá? Então, como é que eu posso fazer isso de uma maneira não tão conturbada, né? Ou menos conturbada? Não é uma receita, eu quero que fique bem claro. Não é uma receita. São dicas, são orientações de um tempo que eu venho me debruçando a pensar sobre isso e da minha própria experiência como pesquisador e orientador de pesquisa, tá? Então, vamos lá. Vamos adiante. Por onde começar, né? A primeira coisa que você precisa ter é o seguinte. Uma pergunta. Se você não tem uma pergunta, pode passar. Se você não tem uma pergunta, não há o que você pesquisar. Então, toda pesquisa nasce de uma curiosidade. Uma questão que se formou na sua cabeça e para a qual você não tem resposta, tá certo? Então, é por onde a gente começa. Se você começa, tá? Antônio, já eu vou adentrar nesse detalhe. Te respondo já, tá? Não basta só uma. E acaba sendo só uma. Já eu te digo por quê. Bom, mas você precisa de uma pergunta de partida. É ela que vai levar, ela é a locomotiva que vai arrastar todo o trem do seu projeto, né?
Então, sem uma pergunta, sem uma curiosidade, você não sai do canto, certo? Agora, vamos adiante. Basta ter a pergunta? Resposta: não. E por que não? Por que não só basta ter a pergunta? Porque o tipo de pergunta que você vai fazer e o modo como você vai fazer essa pergunta são essenciais para o sucesso da sua pesquisa, tá? Então não basta só ter a pergunta. Você precisa, né, ter algum conhecimento sobre essa é uma boa pergunta de pesquisa? A maneira como eu estou fazendo a pergunta, ela é científica? Ela está clara para a banca que vai julgar o meu trabalho? Ou vai selecionar o meu projeto para o mestrado, para o doutorado? Não é? Então, vou dar umas dicas para vocês para que isso se torne um pouco mais fácil. Não é que se torne mais fácil, mas um pouco mais, porque sempre é difícil. Mesmo para quem tem experiência, essa é uma tarefa, pesquisar é uma tarefa difícil, porque pesquisa, né, não se faz de qualquer jeito. Exatamente. Vamos lá. Passando aí. Bom, então vamos a um exemplo sobre o tipo de pergunta a ser feito. Prestem bem atenção nessa pergunta. Eu ouvi dizer que aqui, né, frequenta muito o pessoal da área da saúde. Então eu fiquei animado e trouxe aqui inspirado perguntas da área da saúde, tá? Porque eu soube que é uma participação maior da área da saúde. Mas o que eu vou comentar aqui da área da saúde se relaciona com as outras áreas também. Serve para todas as áreas, tá? Então, vejam aí, por exemplo, né, uma pergunta como essa. É possível combater o avanço de células escamosas na superfície da pele? Se eu faço uma pergunta desse jeito, quais são as únicas duas possibilidades de resposta que eu tenho? O que vocês acham? Sim ou não? Exatamente. Passa aí, minha linda. Dê um toque aí. Isso. É um sim ou não. Yes ou no. Yes. Muito bem. Agora, se ao invés de eu perguntar, é possível combater o avanço de células escamosas na superfície da pele? Se eu perguntar assim, como combater eficazmente o avanço de células escamosas na superfície da pele? Aí eu já tenho uma pergunta mais elaborada. Por quê? Porque ao invés de um mero sim, de um mero não, né? E com a ciência avançando, eu sei já a resposta? É sim, é possível. Eu só não sei como ainda, mas eu sei que é possível, porque Deus nos deu inteligência para isso, e a ciência também, né? Agora, quando eu pergunto como combater de maneira eficaz o avanço dessas células escamosas na superfície da pele, aí eu já vou pensar em processos. Aí eu já vou precisar me aprofundar mais no funcionamento da formação dessas células escamosas, para eu entender como é que elas se formam, para eu entender a partir dessa formação como que a gente pode combater e combater de forma eficaz, tá? Então vejam que o tipo de pergunta que é feito tem uma grande influência na dimensão científica do seu projeto. Então, o tipo de pergunta é importante. Até aqui todo mundo tá claro para todo mundo? Vocês estão me acompanhando? Está dando para entender ou tem alguma dúvida? Diga, Islânia. Islânia, você levantou a mão? Acho que foi sem querer, professor. Tá joia, minha linda. Então, vamos adiante. Então, veja, já comecei falando do tipo de pergunta. Então, o tipo de pergunta ele é importante, né? Que é a natureza da pergunta. Quer dizer, ela não é uma pergunta de superficialidade, né? Ela não é uma pergunta... Isso também, Pedro, é na pergunta que você já encaminha, se você vai ter apenas uma pesquisa, né? Baseada em quantitativos, ou se você vai aprofundar mais e adentrar mais pelo campo da qualidade, né? Do qualitativo.
Isabela, você quer falar? Professor, boa tarde. Eu acho Boa que você tá me tarde. escutando? Sim, perfeitamente. É porque assim, eu tô passando por isso agora. Aham. E aí eu queria saber como saber que a minha pergunta tá, tipo assim, se ela é científica ou não. Eu ainda estou no começo da história. Tu pode escutar mais um pouquinho? Posso. Eu te respondo já já, tá? Então vamos adiante. Falei do tipo de pergunta. Agora eu vou falar de como fazer a pergunta, tá? Passa aí adiante, minha querida. Sobre o modo de fazer a pergunta. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Continuando na área da saúde. Como o câncer de colo de útero é visto pela população? Vocês acham que essa pergunta ela tá clara? O que é que vocês acham? Ela tá clara? Quem lê essa pergunta entende? Ó, como a população vê o câncer de colo de útero? Não está clara, não, essa pergunta? Tá muito genérica, não, professor? Pronto. Ela está clara, ela só está muito genérica, né? Que seria assim, o que é esse V, né? Vê como uma doença terrível, mortal, vê como uma coisa muito sofrida e dolorosa, vê como uma sentença de morte. Como é que a população enxerga? Como é que o câncer de colo de útero é visto pela população? A gente aparentemente pode achar que essa pergunta ela está muito clara. Está muito clara. Eu sei o que é que se quer pesquisar, mas tem uma coisa aí agora, respondendo a pergunta que foi feita agora há pouco. Por que ela não é uma boa pergunta de pesquisa? Porque falta aí uma abordagem científica, falta uma fundamentação, uma base teórica. O que é esse visto? Eu posso repetir essa mesma pergunta usando um conceito científico, baseado numa teoria científica, que vai dar um caráter mais acadêmico, mais científico a essa pergunta, certo? Então, vejam, por exemplo, né, essa mesma pergunta feita de outra maneira. Você pode colocar aí, por gentileza? Ó, se essa mesma pergunta fosse feita assim, ó, como se configura a representação social da população sobre o câncer de colo de útero? Aí eu já tenho, né, uma outra dimensão dessa pergunta. Ela é a mesma pergunta, só que esse é visto, que é muito senso comum, recebe um tratamento científico através de um conceito. A maneira como a população vê algum objeto, né, como no caso aí é uma doença, o câncer de colo de útero, ele pode ser visto a partir da abordagem das representações sociais, que vem da psicologia social, não é? Então, você vê que aí já tem uma evolução. Aquela pergunta, mesmo sendo clara, mas ela está muito no nível do senso comum. Quando eu reescrevo essa pergunta a partir de um conhecimento teórico que eu tenho, de um conceito científico que eu tenho como conceito de representação social, eu já posso melhorar a forma de fazer essa pergunta. E eu já posso dar a ela um status científico, porque ela está baseada numa teoria. Que teoria é essa? A teoria das representações sociais. Que conceito científico eu vou trabalhar? O conceito de representação social. Certo? Mas será que só isso basta? Não. Vamos adiante. Ainda sobre o modo de fazer a pergunta. Vamos recuperar a pergunta já melhorada, como eu coloquei. Coloca aí, por favor. Ó, como se configura a representação social da população sobre o câncer de colo de útero? Vejam, eu saí daquela pergunta feita de modo senso comum, trouxe para uma escrita
com um embasamento mais teórico, mais científico, trazendo uma teoria, que é a teoria da representação social, mas mesmo assim essa pergunta ainda não está tão clara, porque alguém disse agora há pouco aqui, está muito genérica. Ela precisa de um processo que toda pesquisa precisa ter, que é o processo de delimitação. Então, só aperta aí mais um Enter, por favor. Veja, eu falo da população, mas que população é essa? Toda a população? Essa população de onde? Do Brasil todo, do mundo todo. Então, vejam, ainda não está totalmente clara. Percebem? Ela já avançou, porque ela já ganhou um embasamento, né, teórico, científico, ela já tem um status acadêmico científico, mas é preciso delimitar a população, exatamente. É isso que a Gisele está colocando aqui. Então, vamos ver essa pergunta já delimitada um pouco mais e um pouco mais clarificada. Então, veja se fica melhor assim, Como se configura a representação social de mulheres da periferia de Fortaleza sobre o câncer de colo de útero? Não fica mais claro? Fica bem mais claro, né? E bem mais delimitado, porque eu sei 3 informações importantes que não podem faltar numa boa pergunta de pesquisa. Passa aí, minha querida, por favor. Veja bem, quando eu delimito o meu tema, eu estou, na verdade, construindo o objeto de pesquisa, ou o objeto de estudo. Então, aperta aí o Enter para a gente ver a pergunta de novo. Olha, o que é que vocês devem... Aí uma dica, é uma orientação. O que é que vocês devem levar em consideração quando vocês estiverem elaborando a pergunta de pesquisa de vocês, para que ela se torne clara, delimitada e ter esse embasamento científico? Primeiro, ela está embasada num conceito, numa teoria. Aqui nós já temos a teoria das representações sociais. Mas o que é que eu preciso ter claro nessa redação da pergunta? Aperta aí, por favor, 3 vezes o Enter. O que é que eu vou pesquisar? Com quem eu vou pesquisar? E onde eu vou pesquisar? Porque se eu perguntar para vocês o que é que vai ser pesquisado nessa pergunta, tem resposta? Aperta o Enter aí, por favor. O que será estudado? A representação social sobre o câncer de colo de útero. Esse é o meu objeto de estudo, tá certo? Com quem isso vai ser estudado? Próximo Enter. Com quem será estudado? Com mulheres. Aí já ficam de fora homens, crianças, né? Apenas mulheres, né? E de onde essas mulheres? Onde é que vai se localizar? Qual o local dessa pesquisa? Na periferia de Fortaleza. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que isso não é uma receita. Isso é uma dica que pode tornar a sua questão de pesquisa bem mais clara, porque ela tem uma fundamentação e ela tem uma delimitação. Então, nós temos aí o Aloysio e a Débora querendo perguntar. Pode falar, queridos. No caso, nesse exemplo específico, seria interessante também delimitar a faixa etária? Tipo assim? Você pode pensar nesses detalhes lá na metodologia, certo? Esses detalhes como faixa etária, talvez condição social, né? Nível de IDH, sei lá, qualquer outra coisa que seja mais esmiuçados, né? Você poderia deixar para a metodologia, mas você poderia acrescentar que sim, de repente, você não está interessado na visão de mulheres com uma certa idade já avançada. Mas como que, por exemplo, mulheres jovens, né, de até 30 anos, pode colocar sim, certo? É uma opção sua. A pesquisa, no final das contas, ela é sua. E toda decisão tomada por você, eu, como leitor do seu projeto, preciso respeitar. E você só vai defender. Se eu disser assim, mas vem cá, por que você pegou só mulheres de até 30 anos? Aí você vai me dizer, porque o meu interesse na pesquisa é das mulheres jovens. Eu não estou interessado em mulheres mais velhas. Então, você defende na escolha que você fez. Você defende a escolha que você fez. Tá claro? Tá sim. Ok. Tinha uma outra pergunta? Não, né? Tiraram a mãozinha. Bom, vou prosseguir. Bom, diga, Débora.
Débora? Bom, então, para não perder tempo, eu vou continuar, tá? Então, até aqui eu trabalhei com vocês, já avançando, o tipo de pergunta que é feito, né? Então, rapidamente passando aí, minha querida. Aí vem as perguntas que foi feita agora. Quantas perguntas eu tenho? Uma vez um aluno me fez essa pergunta, eu amei, porque ele me colocou contra a parede, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, na verdade, o que a gente tem é uma única pergunta. O que ela vai ser é desmembrada em outras partes, como, por exemplo, essa lâmpada, né? Se eu tirar a lâmpada do soquete, eu estou apenas desmembrando esse objeto. Mas se eu juntar, ele continua sendo o mesmo objeto inicial. É isso que acontece com a pergunta da pesquisa. Ela é uma única pergunta, ela só precisa ser desmembrada. Mas como é que eu faço esse desmembramento, professor? Aí é uma coisa importante que você precisa saber, né? Quem vai te ajudar muito nesse desdobramento é a teoria, a leitura que você vai ter dessa teoria. Então, como eu já conheço a teoria das representações sociais, dá um enter aí, só para a gente rememorar. Você tinha a pergunta inicial, como se configura a representação social das mulheres da periferia, né? Sobre o câncer de colo de útero. Continuando. Aí você vai ter, desmembrando, perguntas específicas, que são pequenas perguntas, mas elas não são outras perguntas. É essa mesma pergunta desmembrada em aspectos específicos. E quem vai te dar esses aspectos específicos? A teoria. Diga, Luísio. Essas perguntas específicas poderiam ser transformadas em objetivos específicos da pesquisa? Calma, homem, eu vou já chegar lá. Respondo já a tua pergunta, tá? Diga, minha linda, você disse que não tinha dado tempo de ligar o microfone, você quer falar agora? Dá para ligar agora o microfone? Diga, Débora. Pode ser sim, por aqui. Enquanto a Débora digita a pergunta, eu vou continuar. Que o tema da minha monografia não foi uma pergunta. Irão ser delineados. Tá. O tema da sua monografia não foi uma pergunta. Eu te respondo assim, Débora. Se a sua monografia nasce de uma pesquisa, tem que ter uma pergunta. Porque eu falei bem no início, fui bem claro, né? Se não tem pergunta, não tem pesquisa. Certo? Aí eu não sei como foi a sua orientação em relação ao seu trabalho, né? Ela pode ser só uma resenha, mas até mesmo uma resenha, ela nasce de uma pergunta, né? Mas ela não é tão necessária, a pergunta numa resenha, como numa pesquisa. Aí eu não sei qual foi a orientação que você teve em relação à sua monografia. Você quer falar? E professor, com licença, acho que é porque ela está querendo dizer que no título mesmo, né, no tema mesmo da pesquisa não tem uma pergunta, mas no tema não necessariamente precisa ter uma pergunta, mas no texto tem que ter a pergunta que você vai responder. A pergunta não precisa aparecer no título, e título e tema são duas coisas diferentes, né? O título é como você batiza o seu trabalho. Agora, lá na sua introdução, na introdução do seu trabalho, o leitor precisa saber, você precisa informar que pergunta esse trabalho pretende responder. Se não for assim, fica meio estranho, certo? Mas lá na introdução, tá bom? Que é uma parte lá onde a gente escreve, não no caso já da monografia, eu estou falando do projeto. O projeto tem uma seção chamada problematização, que é onde nascem as perguntas que serão respondidas, né? Porque a monografia, ela não é mais o projeto, ela é o relatório da pesquisa que aquele projeto serviu de planejamento, né? Então, tem umas perguntas aqui interessantes sobre o objetivo central. Eu vou já mostrar aqui para vocês.
Uma coisa interessante, pessoal, a partir daqui é que vocês não vão mais, né, dissociar pergunta de objetivos. Eu costumo brincar e dizendo que elas são as mães e eles são os filhos. A mãe jamais vai andar sem o filho do lado, certo? Então, vocês vão ver por quê. Diga, Sibeli. Na verdade, professor, não foi uma pergunta, eu estava afirmando, né, que o objetivo central, ele querendo ou não, ele vai denotar uma pergunta. Então, inclusive, às vezes a gente tem a pergunta, não sabe muito bem como fazer o objetivo, e aí a gente tira daí, ou o contrário. Era isso. Perfeito, Sibeli. Mas deixa eu te dar uma dica para você e para todo mundo. Ó, sempre que tiver um objetivo, tem uma pergunta. Sempre que tiver uma pergunta, tem um objetivo. Agora, uma dica que eu dou para você é comece sempre pela pergunta. Não comece logo pelo objetivo, porque ela é sempre a mãe, e a mãe vem primeiro, tá? Você se dá melhor se você sempre pensar primeiro na pergunta, depois no objetivo. Então, vejam aqui, nós ainda estamos nas perguntas. Eu estou falando que temos uma pergunta geral. Eu vou falar agora como é que a gente desmembra. A gente desmembra, né, pensando na teoria. É a teoria que nos ajuda a encontrar a forma mais bacana de desmembrar essa pergunta. Então, dá um enter aí, por favor, numa primeira pergunta. Como é que eu poderia desmembrar numa primeira pergunta específica? Eu pergunto o seguinte: como essas mulheres, né, essas da periferia, objetivam e ancoram sua representação social sobre o câncer de colo de útero? Por que eu consigo fazer essa pergunta? Porque, conhecendo a teoria das representações sociais, a teoria me diz o seguinte, ó, uma representação ela se forma a partir de dois processos, ancoragem e objetivação. Se eu sei isso da teoria, aí eu posso perguntar, então como é que elas objetivam e ancoram essa representação? Veja, foi a teoria que me inspirou a elaborar a pergunta, e sempre direcionada à pergunta geral. Eu falei da representação, agora eu estou falando dos processos que formulam essa representação. Segunda pergunta específica. Eu poderia ter, por exemplo, que elementos simbólicos constituem os núcleos central e periférico dessa representação sobre o câncer de colo de útero? Por que eu elaboro essa pergunta? Porque eu também sei que a teoria diz o seguinte: toda representação social tem um núcleo central e tem um núcleo periférico. É por causa desse conhecimento que eu consigo elaborar essa pergunta. E, por último, eu faço a seguinte pergunta: que práticas são orientadas por essa representação das mulheres sobre o câncer de colo de útero? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu também sei que a teoria diz assim, ó, representações sociais orientam práticas. Então, se elas orientam práticas, quais são as práticas que elas orientam dessas mulheres em relação ao câncer de colo de útero, a partir dessa representação delas? Então, veja que eu tenho uma pergunta geral e eu fui desmembrando com os aspectos da própria teoria. Então, conhecer a teoria é muito importante. E aí, uma coisa que eu quero muito chamar a atenção de vocês, que eu chamo muita atenção dos meus alunos: tem que gostar de ler, tem que ter tempo e disposição para ler, tem que ter tempo e disposição para discutir a teoria, porque senão a gente se atrapalha. Porque para ter esse embasamento teórico, eu preciso conhecer a teoria. E para conhecer a teoria, eu preciso ler, discutir, debater. Por isso que é muito importante fazer parte, né, de um grupo de pesquisa, né? Então, ela exatamente, querida, né? Essas perguntas elas servem para aprofundar a temática. Então, eu tenho uma pergunta geral e as específicas vão me ajudar a entrar exatamente nas entrelinhas da temática, ou seja, nos cantos mais profundos dessa temática, né? Que é como as mulheres da periferia representam a ideia de câncer de colo de útero. Vamos adiante, rapidamente, para a gente não perder mais tempo. Então, agora, aquilo que eu estava falando agora há pouco para a Sibeli, né? Eu parto sempre das perguntas, é uma dica que eu dou. Agora eu vou formular os objetivos. Aí eu tenho algumas dicas para dar para vocês na formulação dos objetivos. Então, por favor, dê um enter aí. Jamais pratique a repetição da pergunta no objetivo, tá?
Vou dar um exemplo. Por exemplo, todo objetivo, ele é uma ação. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Não confundam a ação do objetivo com os procedimentos que vem lá na metodologia, lá na frente. Mas todo objetivo é uma ação a ser alcançada, certo? Então, como é uma ação, aí eu tenho que lembrar das aulinhas de português. Existe uma classe gramatical, não é? Que ela indica a ação. Essa classe gramatical são os verbos. Então, todo objetivo começa com um verbo. Então, eu peguei um exemplo aqui, o verbo analisar. Dê um enter, por favor. Aí, se eu colocasse assim, ó, analisar como se configura a representação social das mulheres sobre o câncer de colo de útero. Eu estaria fazendo o que aqui, pessoal? Simplesmente repetindo a pergunta no objetivo. Por que que isso não é uma boa maneira? Por que que isso não é uma boa maneira de se elaborar um objetivo? Porque não fica claro para mim qual é o objetivo. E ainda eu cometo um pequeno deslize gramatical, já que eu estava falando agora há pouco, no início, que a gente não dissocia a escrita do fazer da pesquisa. Eu estou elaborando o meu objeto de estudo, minhas questões, meus objetivos, mas eu estou o tempo todo trabalhando com redação. Eu estou redigindo as questões, redigindo o objetivo. Portanto, eu estou trabalhando com escrita. E sempre que eu puder deixar claro o objetivo para o leitor, melhor. Então, dê um enter aí, por favor. Eu condeno, né? E digo para vocês não fazerem isso. Não colocarem, repetindo a pergunta no objetivo. E aí, a pergunta agora é, professor, e como é que eu faço para ser um objetivo mais adequado? Vamos à frente. Passando. Então, vamos pegar aí esse exemplo, né? Eu vou usar agora o verbo configurar. Então, dá um enter aí, ó. O que é que eu estou dizendo? Meu objetivo vai ser configurar a representação social das mulheres de periferia sobre o câncer de colo de útero. Eu vou manter a mesma pergunta para a gente poder ir construindo a compreensão. Vejam, aí eu tenho uma diferença daquela outra pergunta, daquele outro objetivo, porque eu não repeti a pergunta, tá certo? Tem uma outra maneira de fazer também. Aperta o enter aí, por favor. Eu poderia, por exemplo, escolher um outro verbo, descrever a representação das mulheres. Então, eu posso escolher o verbo que eu achar mais adequado. Mas onde é que está o problema? Onde é que está a questão que eu quero chamar a atenção de vocês e a dica que eu quero dar? 2 enters, por favor. Você tem aí um verbo no infinitivo e um objeto direto desse verbo. Aí as aulinhas de gramática, gente, né? Ó, todo verbo no infinitivo de objetivo geralmente é um verbo transitivo direto. E ele exige um objeto direto. E esse objeto direto, ele é sempre representado por um substantivo. Então, nada de dizer configurar como a representação. Não, não repete a pergunta. Vai direto no objeto. Quem configura, configura alguma coisa. Configura o quê? A representação. Quem descreve, descreve alguma coisa. Descreve o quê? A representação. Então, você vê que se torna muito mais claro, muito mais óbvio para quem está lendo o que é que você quer enquanto objetivo. Tá certo? Então, veja, você tem aí o verbo no infinitivo e logo em seguida o objeto. Continuando aí rapidamente, para a gente poder ir finalizando, né? Aí você tem o que eu chamo de quadro norteador de pesquisa que responde uma pergunta que foi feita agora há pouco aí pelo colega sobre a relação entre geral, específico, específico e geral. Vamos lá. Se eu tenho uma questão geral, o que é que ela vai me dar, pessoal? Se eu tenho uma questão geral, o que é que ela vai me dar? Objetivo geral? Exatamente. Então, ó, uma sempre caminha do lado da outra. Dê um enter aí, querida. Então, se eu tenho uma questão geral, o objetivo geral vai nascer dessa questão. Eles vão estar associados. E aí vamos para as questões específicas. Perguntas e objetivos específicos. Pode ir dando enter aí, por favor, querida. Ó,
A primeira pergunta gera o primeiro objetivo específico. A segunda pergunta, gera o segundo objetivo. E a terceira pergunta gera o terceiro objetivo. Veja, então, essa relação é muito importante que ela esteja no projeto, porque orienta a minha cabeça de pesquisador, e orienta a cabeça de quem está lendo o meu projeto, porque eu sei exatamente o que é o objetivo geral, qual é a relação que ele tem com a questão geral e como as questões e os objetivos específicos se relacionam. E sempre obedecendo essa orientação que eu dei. Verbo-objeto, verbo-objeto, verbo-objeto. Então, veja lá. Quem analisa o quê? A objetivação e a ancoragem da representação. Quem descreve o quê? A constituição do núcleo central e periférico, babá. Quem identifica o quê? As práticas orientadas. Então, veja, eu tenho primeiro as perguntas e, a partir delas, eu elaboro os objetivos. Isso é uma receita, professor? Não, é uma orientação, certo? Isso é uma orientação. E é uma orientação para que este quadro, como o nome está sugerindo aqui, norteie a minha pesquisa. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Por quê? Quando eu chegar no final da pesquisa, quando eu tiver alcançado todos os objetivos específicos, o que é que vai acontecer? Eu terei respondido todas as questões específicas. E ao responder todas as questões específicas e atingir os objetivos específicos, eu terei respondido também a questão geral e o objetivo geral. Então, essa relação ela é muito importante e que eu saiba trabalhar com isso. Para frente, por favor. Feito isso, agora eu posso seguir viagem no projeto. Pronto, agora, aquela fala do Bourdieu, o que importa é a construção do objeto. Agora que eu tenho um objeto construído, eu posso seguir adiante. Como assim, professor? Vamos passando. A fundamentação teórica do meu projeto. Passe adiante, minha linda. Fundamentação teórica. Pode ir dando enter. Veja. Agora eu sei o que é que eu vou escrever na fundamentação teórica. Eu vou escrever sobre a teoria e o conceito da representação social, que foi o que embasou minhas perguntas. Vai adiante, pode ir. Vou escrever sobre os conceitos de objetivação e ancoragem. Eu preciso escrever, porque está lá numa pergunta que eu fiz. Outro. Eu vou ter que dizer como é que o núcleo central e o periférico da representação se constituem. E, por fim, eu vou ter que falar como é que essa representação orienta práticas de uma maneira geral. Porque é a teoria. A fundamentação teórica é para descrever a teoria e os conceitos. Então, se eles já apareceram nas minhas questões, nos meus objetivos, eu não tenho que sair lendo adoidado. Eu já sei exatamente o que é que eu preciso ler e, principalmente, eu já sei exatamente o que é que eu vou escrever no meu projeto. Aí, ó, o que eu vou escrever. É aquilo que aparece nas questões dos objetivos. A teoria, o conceito de representação, os processos que constituem essa representação, como objetivação e ancoragem, né? A questão do núcleo central, as práticas que são orientadas. Então, eu sei, eu tenho um norte para seguir, tá certo? Mas a ideia é essa mesmo, minha querida, é para tornar simples. A gente aqui complica porque não tem a orientação. E a orientação serve para tornar mais simples, tá? Fechando agora. Por último, eu sigo viagem para a outra parte do projeto. Pode passar. Que é a metodologia. Então, pode dar os vários entries até o final, minha querida. Pode dar. Isso. Relembrando que eu tenho um objetivo geral, certo? Então, só relembrando o objetivo geral. Uma coisa importante na metodologia, eu vou agir de acordo com cada objetivo específico. Eu tenho que estar de olho nos objetivos específicos. Então, o que é que eu vou dizer na metodologia? O que e como eu vou fazer, enter, para analisar a objetivação e a ancoragem da representação. Segunda, o que e como eu vou fazer para descrever a constituição do núcleo central e periférico. E, por último, o que e como eu vou fazer para identificar as práticas orientadas pela representação. Então, veja que a minha metodologia ela é toda pautada nos objetivos específicos. Eles são os passos da pesquisa. E aí eu preciso, na metodologia, dizer o que e como que eu vou fazer para alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, analisar a objetivação e a ancoragem da representação das mulheres. O que eu vou fazer?
Que técnicas eu vou utilizar? Eu vou trabalhar com entrevistas? Eu vou fazer observações? O que é que eu vou fazer? Então, e não só dizer o que eu vou fazer, mas como. Como será essa entrevista? Em que tempo, em que horário, em que momento, em que local? Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar com o máximo de detalhes que eu puder. É claro que muita coisa pode fugir ao meu controle na hora da pesquisa, e imprevistos acontecem. Mas quanto mais eu puder prever, planejar, mais orientado eu sigo. Para frente, por favor, o último. Aí eu preciso do cronograma, que aí eu dou um exemplo aqui, uma sugestão, é um quadro, onde você vai colocar as atividades numa coluna, e nas outras colunas você vai colocar os meses, né, do tempo que você tem. Aí eu botei, por exemplo, 24 e 25, né, 2024, 2025. Mas não tem sentido mais o fevereiro, porque nós já estamos em abril, quase entrando em maio. Então, a pesquisa ela vai começar, né? Ela vai começar lá para maio. Então, é sempre para frente. Projeto é sempre para frente. Mas aí eu preciso ir marcando um xizinho. Primeiro eu coloco quais são as atividades que vão ser feitas e um xizinho, né? No período que eu vou estar fazendo essa atividade. Para frente. Por último, eu tenho aí as referências, pessoal. Aí é muito importante, pode dar um enter. É muito importante elas estarem no final do projeto, aparecendo sem nenhuma exceção, né? Todas as que foram utilizadas no corpo do texto, tá? Como eu já falei, foi usada, tem que aparecer. Não foi lida, não foi citada, não aparece, ou então aparece como leitura complementar, que ainda vai ser lido. Mas isso precisa ser informado ao leitor. E por último, pessoal, eu quero, pode passar, né? Agradecer a vocês pela paciência e por essa conversa, e me coloco, se ainda tiver tempo, à disposição para dialogar com vocês, né? Espero ter contribuído com alguma coisa e continuo aí a conversa com vocês, disponibilizando meus e-mails para que vocês possam entrar em contato. Gente, boa tarde, né? Aí, pessoal, todo mundo empolgado. Infelizmente, gente, a gente não tem mais tempo para estender, né, esse assunto. A gente sempre geram muitas dúvidas, porque realmente é um desafio, né, professor? Assim, principalmente para quem está iniciando aí na jornada acadêmica, né, na escrita, é a primeira escrita, né, o primeiro trabalho, então sempre rola muita dúvida, né? Mas como o professor falou, né, sobre a familiaridade com o texto, né, eu queria só ressaltar que eu acho que isso é muito importante mesmo, né, e aí a gente tem essa familiaridade na medida em que a gente vai exercitando essa escrita, né, toda escrita a gente precisa exercitar para a gente ficar cada vez mais alinhados, né, ao gênero. Eu quero agradecer muito, né, infelizmente a gente não tem mais como abrir para perguntas, foi maravilhoso, né, eu mesma, né, já passei por uma graduação, mestrado, já estou na segunda graduação, e mesmo assim a gente ainda tem muito que aprender sobre esses detalhezinhos, né? Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Muito obrigada, professor Diebe. Estão perguntando, né, se esses slides, se a gente pode disponibilizar esses slides para eles, professor. Com se toda o senhor certeza. Permite. Pronto, gente. Então, é público. Pronto, gente. Então, junto com a declaração, né, para quem acessou o formulário, tá? A gente vai enviar esses slides aí, né, para dar uma clareada, servir como fonte aí de consulta, né, futura, quando vocês estiverem escrevendo, tá? Professor Diebe, muito obrigada mais uma vez, né? Nós iremos agora, né, realizar o sorteio, Dai, a gente vai realizar um sorteio agora, certo? A partir das respostas do formulário. Mais uma vez, professor Diebe, foi um prazer, tá? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Estou à disposição. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Bem, Gente, professor, nós parece temos até ainda... fácil. Nós temos ainda, gente, 2 dias de evento, tá? Posso Então, sair? até pode, professor. Muito obrigada. Nós temos ainda 2 dias de evento, né? Amanhã nós estaremos com o professor Ícaro, professor mestre Ícaro, tá? Ele vai estar falando sobre metodologia da pesquisa quantitativa, então vai falar aí sobre essas metodologias. E na sexta-feira nós estaremos aqui com o professor Dr. Jefferson Veras, que vai falar sobre
pesquisa, né, metodologias de pesquisa qualitativa, tá? Então, assim, tentem, né, aparecer amanhã, na sexta também, para consolidar todo esse conhecimento, né, acerca da pesquisa, tá, gente? Daiane, pronto. Vamos fazer agora o sorteio, tá bom? Pronto, gente. A gente tem na lista de presença 143 respostas, né? A gente desconsidera a primeira linha, que é a do título, então fica de 2 a 144 participantes. Aí eu vou utilizar aqui a plataforma do sorteio. A gente pegar um número 20. Aí eu vou aqui na planilha para a gente ver juntos, ó. Número 20, Vitória Isabelle Lopes de Mendonça, tá? Da UFC. Caso a Vitória não esteja aqui, nós iremos entrar em contato para ela pegar o brinde dela aqui na universidade. Alguém levantou a mão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, eu tô sim, só para avisar. Ah, pronto, Isabelle. Você foi nossa premiada aqui, né, para receber um brinde da Unifor. Quando você puder, compareça aqui à Biblioteca Central para fazer a retirada, tirar uma fotinha junto com a gente, tá bom? Tá certo. Pronto. Nos próximos dias, gente, quem participar também, né, vão ter outros sorteios, né? Cada dia vai ter um sorteio de um brinde. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Estejam aqui amanhã e na sexta-feira para, como eu disse, consolidar aí esse conhecimento sobre escrita, né, e pesquisa científica, tá? Até amanhã e obrigada. Diga, Aloysio. Qual é o link aí do vídeo do YouTube? Pronto.